Você já se perguntou por que algumas pessoas elas fogem de Deus? Elas não deixam a obra do Senhor ser realizada na vida delas? Muitas vezes elas têm até uma enfermidade que elas precisam de uma cura, ou elas estão presas pelos escravos do pecado ou de vícios, ou precisando até mesmo de uma libertação. Elas muitas vezes sabem que Deus ele é onipotente, onisciente, onipresente, que Deus cura, Deus liberta e Deus salva. Mas mesmo assim, elas dão um jeito de fugir da presença de Deus. Você já se perguntou, literalmente, por que isso acontece? Ao invés delas deixarem Deus fazer a obra, elas fogem. Hoje eu gostaria de estar falando sobre isso, sobre algumas possíveis causas, ou melhor, explicações, para que a gente possa entender melhor por que pessoas elas fogem da presença de Deus. Eu vou estar lendo aqui, irmãos, no meu iPad. Eu gostaria que você estivesse acompanhando essa palavra abençoada. Bom, a primeira explicação que a gente entende porque uma pessoa foge da presença de Deus é porque realmente a pessoa passou a viver no pecado, se tornou um amante do pecado. Gênesis capítulo 3, versículo 8 vai dizer o seguinte: naquele dia, quando soprava a brisa vespertina, o homem e sua mulher ouviram o som da movimentação de Yahvé, Deus, que estava passeando pelo jardim, e procuraram se esconder da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Então a gente vê aqui, já em Gênesis, que quando Adão e Eva eles comem do fruto que foi proibido, a qual Deus diz que não deveria comer, o pecado entra e a vergonha também entrou neles. Por quê? Eles começaram a ver que eles se sentir nus. Então eles fogem da presença de Deus. Quando a gente lê as narrativas bíblicas, a palavra vai dizer assim: Adão, Adão. O Senhor vai chamando Adão e Adão está escondido. Isso acontece também nos dias de hoje. Quando um homem, uma mulher, um cristão, melhor assim se dizendo, ela peca, eles querem fugir da presença de Deus. A primeira coisa que uma pessoa faz, antes de ela pecar, realmente é se afastar da presença. E depois que ela peca, ela foge da igreja. Ela, quando vê o pastor na rua, dá um jeito de virar a esquina, não fica perto de pessoas da igreja, se desvia no mercado, na lanchonete, num posto de gasolina, até mesmo andando normalmente numa calçada no meio de uma praça pública. Então, quando uma pessoa peca, quando a pessoa é amante do pecado e ela sabe que ela está errada, ela dá algum jeito de ficar fugindo do homem de Deus, da mulher de Deus. E é isso que acontece. Algumas pessoas elas não conseguem ficar firmes na presença de Deus exatamente porque elas carregam pecados escondidos. Já aconteceu comigo, irmãos, de eu estar ministrando na igreja, e de repente, quando eu comecei a falar sobre libertação, sobre a vontade de Deus, eu falei que eu ia orar, pessoas que estavam ali se levantaram e foram embora com medo. Porque muitas vezes, quando a pessoa tem um pecado em oculto, quando a pessoa tem algo escondido, ela sempre vai tentar evitar orações, um pastor muito cheio da unção de Deus, uma pessoa que tem um dom profético, ou até mesmo vai fazer de todas as formas para se evitar confronto direto com o irmão da igreja, com qualquer pessoa. Não que elas vão acusar alguma coisa, mas realmente porque o pecado traz a vergonha e deixa exposta sobre a vida da pessoa. A segunda explicação que eu quero falar para vocês hoje, porque pessoas realmente elas fogem da presença de Deus, é porque elas não acreditam em milagres. Olha o que a palavra fala em Isaías capítulo 7, verso 9, a parte B do versículo. Se não creres, não mantereis firme? Ou seja, quando uma pessoa não acredita nas coisas de Deus, ela não tem como se manter firme. Um exemplo muito bom disso é quando a gente lê as escrituras em Ezequiel, a gente vai ver que o próprio Lúcifer, mais tarde se torna Satanás, ele não creu na palavra de Deus. Deus, ele cria um ser perfeito. A palavra de Deus é plena. E Satanás, ele vivia no céu. Lúcifer vivia no céu.
e mesmo assim ele não creu na palavra do Senhor. Então, há pessoas que realmente elas podem até frequentar uma igreja, irmãos. Elas podem ouvir o pastor pregar, elas podem ver cura, libertação, mas elas não acreditam. E a fé é crer nas coisas. Você precisa crer. Então, às vezes a vida da pessoa não é transformada exatamente porque a pessoa não creu no poder de Deus, não creu na palavra do profeta, não creu na palavra do seu pastor. Por isso a Bíblia vai falar: credes em mim e credes nos seus profetas e prosperareis. Ou seja, você precisa crer. Pessoas que não creem, elas acabam não conseguindo ser impactadas. Elas vão ver muitas vezes as pessoas dentro da igreja, de um lado, do direito ou do esquerdo, falando em línguas, recebendo palavras, tendo conexão com Deus ali, recebendo o Espírito Santo, o Senhor falando com elas, e elas ali paradas, frias, né, como um metal. Não seja você como um metal. Realmente que você possa crer na palavra de Deus, creia nos seus profetas, creia naquilo que é pregado, estude a palavra de Deus, creia na Bíblia, creia quando o Espírito Santo falar com você, porque senão você sempre estará fugindo de Deus e a sua vida parece que não vai fazer sentido. A terceira explicação para as pessoas fugirem de Deus realmente é porque elas têm preconceito, irmãos, com a igreja e com os irmãos. Olha o que acontece. A palavra em Mateus capítulo 6, versículo 15 diz o seguinte: entretanto, se não perdoares aos homens, tampouco vosso Pai perdoará as vossas ofensas. Muitas pessoas se decepcionam com essa situação que acontece na igreja. Às vezes acontece com um obreiro, com um colaborador, com um pastor, com uma pastora. Nós temos que entender, irmãos, que a igreja é um lugar de santificação. A igreja é um lugar onde as pessoas vão para melhorar. Não é um lugar totalmente santo no sentido assim, se nós fôssemos totalmente completos e não tivéssemos falha nenhum pecado, nem estaríamos mais aqui, estaríamos com o Senhor. Todas as pessoas que estão indo para a igreja estão procurando melhorar cada dia mais. A Bíblia fala: sede santo como eu fui. Claro, a gente deve buscar a santidade, mas que bom se a gente não errasse nada e não pecasse nunca mais até o final da nossa vida. Quanto Jesus ia ficar feliz conosco. Mas precisamos entender que assim como todas as esferas da sociedade, né, em todos os lugares, há pecados. As pessoas são imperfeitas. Perfeição, irmãos, apenas no céu. Você precisa entender isso. As pessoas são falhas, as pessoas são limitadas. Eu sou falho, eu também sou limitado. Você é falho e também você é limitado. Por isso, não julguem as pessoas, né? Então, tentem entender. Nem sempre na igreja vai acontecer tudo da forma que você quer. Até porque Deus não dá o que a gente quer, Ele dá o que a gente precisa. E você precisa entender. E existem situações, às vezes, que traz decepção para nós, mesmo dentro do núcleo da igreja, né? No núcleo eclesiástico. Que você possa entender isso. Por todas as pessoas são falhas. Às vezes você pode estar, né, se decepcionando com um pastor, com uma pastora, com um irmão, um diácono, uma diaconisa, um obreiro, enfim, qualquer pessoa dentro da igreja. Mas que você possa separar, saber que algo é de Deus, o que é a obra de Deus, o que é a obra do homem, a carne. Separe isso, irmão. E isso é muito bem retratado no livro lá de Gênesis, né? Nos primeiros 5 livros, melhor dizendo, no Pentateuco, aonde Deus manda Moisés tirar o povo. A irmã de Moisés, Miriam, começou a acusar Moisés de ele ter casado com uma coxita. Por conta disso, ela começou a misturar Moisés como irmão com o profeta, o guia do povo, a qual Deus tinha destinado. Por conta disso, ela pecou gravemente, acabou pegando lepra. Que você nunca pegue lepra, irmão. Que você saiba separar as coisas. Se você não está feliz aonde você está, na igreja onde você congrega, não fale mal do seu pastor, não fale mal dos irmãos. A primeira coisa que eu vou te aconselhar é o quê? Vá até o teu pastor, abra o teu coração, fale, exponha. Não há nada de errado. Nós, como pastores, nós também erramos, irmãos. E a gente tem que ter realmente a humildade de saber que não sabemos de todas as coisas. A Bíblia fala que a gente não deve julgar,
mas o julgamento diante do mundo, segundo a Bíblia, sim. Se você acha que algo que o seu pastor está fazendo, você pode ter a livre e espontânea vontade de chegar até nele e falar: olha, pastor, isso não está de acordo. Agora, se caso ele não quiser te ouvir e você vê que ele está errando, simplesmente, agradeça, peça a bênção, saia da igreja e vai para um lugar para você congregar. Mas não crie divisões, não crie facções, não crie inimizades dentro de onde você está, porque Deus odeia esse tipo de coisa. Então, assim, em todos os lugares sempre vai existir situações onde a gente não vai gostar por alguma coisa. Agora, claro, você não pode ser um crente mimimi, porque tem muito crente dentro da igreja que é mimimi, não pode falar nada, não pode escutar nada, fica dodói com qualquer coisa. Não, irmão, a palavra é o nosso caminho, a palavra é a nossa bússola, a palavra é o nosso direcionamento. Então, se você ouviu algo e você sabe no fundo do seu coração que você precisa se consertar, se conserte. Se você viu algo que realmente não está de acordo com a doutrina cristã, está fugindo da teologia, do próprio Cristo, você não é obrigado a seguir. A gente precisa obedecer aquilo que a palavra de Deus fala. Então que você possa ter essa consciência, de não sair por qualquer coisa, mas também não aceitar qualquer coisa. Você precisa filtrar tudo à luz da palavra. O próprio Paulo nos diz que em determinado lugar que ele foi pregar, os irmãos liam para ver se aquilo que ele estava falando estava de coerência com a palavra de Deus. Você precisa entender isso. Não saia da igreja por qualquer coisa. Hoje existe, por conta de muitas opções de igreja, às vezes as pessoas não querem ser corrigidas, não querem ser pastoreadas, e sai da igreja. Não faça isso. Deixe que o Senhor faça obra completa no teu coração. Eu quero orar por você. Bote a mão no seu coração, feche teus olhos aonde você estiver. Pai, em nome de Jesus, eu oro por todas as pessoas que estão me ouvindo neste momento, pessoas que estão aprendendo através dessa palavra, estão sendo aperfeiçoadas ao ministério do teu evangelho, para a tua obra, Espírito Santo. Eu te peço, Deus, fala ao coração de cada um deles, que o Senhor possa dar instrução, que eles possam estar sempre no centro da tua vontade, Pai. Que eles nunca se desviem dos pastores, dos irmãos ou da tua presença. Que eles realmente possam estar no centro da tua vontade, Senhor. Que eles possam, meu Pai, fazer aquilo que te agrada. Que eles possam, Senhor, saber que a igreja é formada de homens. E homens são falhos, assim como eu, assim como eles. E que a gente deve perdoar as pessoas e procurar ter comunhão com todos os santos. Que essa palavra fique enraizada no coração, que eles possam aprender através dessas palavras do Evangelho, que eles possam crescer, perdoar as pessoas, sabendo que todos nós somos pecadores e falhos. Em nome de Jesus, amém. Irmão, se você se sente que você foi abençoado através dessa palavra, eu te peço, deixe o seu like, compartilhe, ajude a evangelizar o máximo de pessoas possível. E você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, que você estará ajudando no crescimento desse canal. Eu sou o pastor André Iorri, eu te abençoo hoje, em nome de Jesus. E até o